Você fala de humanizar mais o processo. Exato, Porque tirar aquela coisa de números, mas trazer um pouco o lado humano, né? E você falou, exato. poxa, imagina, às vezes a pessoa que tem condição compra uma vez na vida, às vezes. E é É uma um, realização de Laerte. sonho. É. É muito doido, sabe? E essa humanização, assim, a gente tenta. E tem até um case bem bacana, foi aqui em Poços de Caldas, uma consultora daqui, a Vital, a gente tá com os caras, sei lá, faz 4 anos já. E aí a gente brinca, né? Ah, foi 380 unidades em 4 anos. Nossa, 380 sonhos aí que a gente acabou realizando, foi bem bacana. Mas um case que a gente teve lá, uma campanha que a gente fez de R$ 12.000 de Facebook, isso é muito baixo para o mercado imobiliário, isso é muito pouco. A gente está com uma campanha em São Paulo, gastando quase isso todo mês hoje, por exemplo. A gente gastou isso aí, a gente conseguiu colocar o nosso time de atendimento online. Esse time de atendimento online fez todo o tratamento e nutrição que a gente chama, né? Que é fazer o quê, cara? Pô, tira as dúvidas, passa os atributos de produto, passa todas as informações, deixa o cara preparado para a visita. E na hora que ele foi para a visita, a gente já estava já escolhendo as unidades. Então o cara já chegava lá, já escolhia o apartamento que ele queria. Ah, eu quero o 25, 26, tal. E a gente foi colhendo o documento. Então, o processo de Minha Casa Minha Vida hoje é o pior dos processos, né? Você pega o banco hoje, um banco estatal, ele é um banco pouco arcaico aí, vamos dizer assim, e é muito difícil você aprovar uma venda na Caixa Econômica Federal hoje. A gente conseguiu fazer esse processo muito rápido, fizemos 45 dias, e do dia que ele chegou, zero, no dia que ele viu no Facebook e chegou para a gente, até o dia que ele assinou com a Caixa, foram 45 dias. No máximo 60. Então, se você perguntar para as outras 1.000 unidades, os outros 1.000 imóveis que a gente vendeu de Minha Casa Minha Vida, todo mundo fala assim, cara, é um parto esse negócio. Se você perguntar para esses 60 caras, ele fala assim, meu, foi a coisa mais rápida da minha vida, eu nem percebi, entendeu? Então, isso é uma questão legal, que a gente tenta, ao máximo, que seja, hoje é uma compra de imóvel, não sei se já passaram por isso aqui, uma compra de imóvel ou um aluguel de imóvel é uma das piores experiências que a pessoa tem na vida, que deveria ser ao contrário, né? Então, a gente trabalha bastante nesse formato. Então, nosso primeiro time, né, é assim, Diogo, como é que funciona o teu online? Cara, a gente faz todo tira essas informações, passa a informação da construtora, de fluxo de pagamento, de unidade, localização, atributo de produto, né? O que esse empreendimento tem, de lazer, aquela coisa toda. E você manda o cara para visita, a gente chama de concierge, pra você ter uma ideia. E isso acontece com Minha Casa Minha Vida. Então, assim, isso vai do Minha Casa Minha Vida ao altíssimo padrão, sei lá, de R$ 4 milhões no Brooklyn, a gente consegue fazer esse processo. Então tem umas coisas bem legais, assim, que quantas e quantas vezes você marca com o cara, aí tem um café da manhã esperando ele. E em outros empreendimentos, que a gente tem um pouco mais de verba de marketing, por exemplo, a gente manda um Uber pro cara, já manda com um panfleto, com aqueles mega folders dentro do Uber, aí depois o cara vai tomar um café da manhã, depois da visita. Então a gente consegue tratar a experiência do cliente que ela seja um pouco menos dolorosa nesse processo de compra de imóvel, né? Eu tenho uma pergunta. Eu ia para um outro lado, mas você comentando essas coisas agora, eu já vou para cá. Em relação à liderança, né? Você Laerte comentou desse processo de humanização, é algo semelhante até a gente encontra nas pessoas que vieram aqui, que a gente admira muito todas que vieram. E eu queria que você falasse um pouco do papel da liderança nessa questão da humanização, de entender que são vidas, que são famílias, o seu papel nisso, de tentar trazer mais para perto, de ter esse... Então, cara, essa parte de liderança, é, eu sou um cara muito presente. Às vezes até assim falo que eu sou muito, esqueci a palavra agora, Centraliza muito em você. centralizador. Assim, cara, ser muito centralizador. Sou, em alguns momentos eu sou. Relacionamento, por exemplo, com o incorporador, essa situação eu acabo trazendo muito comigo, né? Porque o incorporador, eu preciso alinhar a expectativa dele. Muitas vezes o cara é um filho, né? O empreendimento é um filho, então eu tenho que entender o que ele acha do empreendimento, trazer para o meu time, conseguir transmitir isso para o meu time. E aí, das minhas lideranças também, isso direcionar isso para todo mundo. Porque isso reverbera, cara, assim, por exemplo, cada cidade que a gente trabalha, pelo menos a gente está falando que um coordenador nosso cuida hoje de 250 a 280 corretores. Então a gente tem que ter uma pegada de venda. A gente é quase uma terceirização do departamento comercial e marketing de uma consultora.
Porém, o mais importante disso tudo é que eu tenho que trazer a expectativa do pai desse filho, né? E eu consegui trazer isso e fazer com que os meus liderados entendam essa expectativa e que eles consigam liderar isso aí também com toda a cadeia do processo, né? Porque você está falando assim, por exemplo, tem a diretora comercial hoje, depois ela tem uma gerente de parceria, tem os coordenadores embaixo, que você tem o time de online. Então é bastante gente falando com o cliente. Então meu time de online fala com o cliente, meu time de coordenador fala com os corretores. Então, Dudu, é uma questão assim que tem que estar bastante presente, né? Busco estar o máximo possível. Meu último carro rodou 200 mil quilômetros em 3 anos, então você tem uma ideia de como que a gente tenta estar presente, assim. E a ideia é que a gente consiga transmitir isso, cara. Não é fácil, eu acho que esse é um dos grandes desafios hoje. O ser humano, a gente sempre percebe, cansa, né? Às vezes a gente tenta automatizar, entrando um pouco na parte tecnológica, até para tirar um pouco desse processo, dessa fricção, né? Que isso, eu brinco que tem uma fricção aí. A negociação nunca é simples, né? Você está falando dos valores altos e isso causa um certo desgaste em toda a cadeia. Então a gente tenta tirar isso, mas no final do dia o pessoal é todo mundo ser humano, todo mundo está cansado em algum momento e a gente tem que ajudar essa galera a diminuir esse tipo de fricção nesse processo, né? E que isso seja cada vez mais fluido, cara. E para isso é liderança, estar presente, as reuniões semanais, aquelas coisas. E muita motivação, cara. Acho que assim, que eu brinco lá na Smart, que a gente sempre tentou, assim, o Laerte participou muito disso, ter sempre um ambiente bacana entre todo mundo lá, entendeu? Por mais que seja muito atrelado à performance, tudo é atrelado à performance, porque se você trabalha numa empresa, que é uma empresa de vendas, é uma empresa que no final do dia eu tenho um mega processo, a gente tem um monte de relatório, gera uma base de dados de informação. A gente trabalha muito com o Big Data hoje, essa coisa toda. Mas no final do mês, na hora que eu chego na frente do incorporador, ele vai fazer a conta de quantas linhas do Excel, que são quantas vendas a gente realizou, né? Então a gente brinca que tudo que a gente faz é até injusto, né? Ele se resume àquelas linhas de Excel do relatório de venda do final do mês. Mas isso é uma questão que a gente cada vez mais tentando buscar que seja um ambiente, né? Assim, muita gente que saiu da Smart já ainda continua como amigo, enfim. Acho que isso é o que vale, cara. E principalmente com os corretores. Então você vê assim, antes e depois do processo que a gente acaba encaixando com o próprio corretor, a liderança que a gente traz para o cara, a forma que a gente trata ele, a forma que a gente faz a venda. Isso começa a refletir em várias situações, na própria vida do diário desse cara, né? Assim, não só no nosso produto que a gente está vendendo, mas no tratamento com o cliente dele, no dia a dia, da imobiliária dele. Exato. E a gente quer deixar, cara, uma marca aí, né? Então, depois disso aí, tudo que a gente fez na Smart Estratégia, a gente está lançando hoje, na verdade, né? A Smart Urbanismo, que é mais uma forma também de potencializar um pouco e ajudar os corretores e as incorporadoras a achar as melhores áreas, os melhores terrenos para incorporação. Então, hoje a gente começou com esse processo. A empresa ela é lançada hoje, mas a gente já vem trabalhando já no último ano e pouco aí já nesse formato, né? E que se mostrou bastante assertivo também e que com muito respeito, né? Por exemplo, um respeito ao dono do terreno, que é engraçado ou não, mas às vezes uma mega incorporadora, ela vai trabalhar com aquele cara daquele terreno, mas aquele cara é um sitiante. Ele trabalhou tirando leite a vida inteira. A gente chega pro cara, ela fala assim, vou colocar aqui, sei lá, 2.500 lotes, você vai ter um VGV aí, que é o valor geral de venda, sei lá, de 150, 160 milhões de reais, numa cidade do sul de Minas. O cara olha para você e fala assim, cara, esse cara vai levar minha terra embora, né? Assim, eu vou perder minha terra, vou perder meu sítio, o leite, acabou minha vida. Então, é uma desconfiança muito grande. Então, a gente tem que mostrar uma certa tranquilidade pro cara e segurança, né? E para isso, cara, a gente envolve o corretor da cidade, porque é aquele cara que aquele sitiante conhece.
até chegar no processo de assinatura com o incorporador, né? Ou a loteadora, enfim. Então também não é um processo tão simples, mas também pensando nessa situação que o mercado imobiliário sempre fala de cifra muito alta, né? Então, para qualquer um que nunca teve contato ou que chega próximo disso, às vezes assusta. Fala assim, pô, mas é tudo isso? É assim que funciona? Então, a gente tem que tomar um certo cuidado, né? Que esse cara, por exemplo, é que nem o proprietário que vai comprar o Minha Casa Minha Vida de 30 anos. Cara, esse cara teve um sítio, pode ser que seja herança do avô dele, que veio do pai dele, que agora ele está tocando, e aí agora a gente vai pegar aquilo lá, fracionar aquilo lá, fazer 2.000 lotes, vão vender, vai ter um monte de vizinho, e tem umas coisas que acontecem assim. Um case legal dessa história foi do empreendimento, exatamente isso que eu estou contando, que eu estou puxando a minha cabeça, que é o cara que eu lembrei agora, e que ele chegou no dia de colocar nome na rua, né, porque a gente participa disso, né? Então, era muita rua. Era muita rua. Laerte, 2.500 lotes é muita rua. Ele falou assim, mas eu queria colocar o nome nessas ruas de toda a minha família, né? Brinquei com ele e falei assim, mas você vai pegar a árvore genealógica inteira, desde o teu tataravô, né? Assim, Vai sobrar. assim, ainda vai faltar nome. Ele falou assim, não vai não, fica tranquilo. Cara, todas as ruas ficaram com desde essa... Acho que realmente do tataravô dele até o que nasceu de 3 meses ali, que estava nascendo, assim. Mas ficou um bairro numa cidade aqui do sul de Minas com todas as ruas, com toda a família dele. Acho que isso é um legado que o cara também deixou e vai deixar para a cidade, que a gente acabou fazendo um bairro lá, né? Não, e é um ótimo exemplo, seguindo a linha da pergunta que eu acabei fazendo, a gente foi indo para outros caminhos, mas Exato. é um ótimo exemplo de como... Que essa é a ideia. Agora a gente está fechando uma outra área aqui também, no interior de São Paulo, aqui na Baixa Mogiana. E tava com as duas, isso foi quinta-feira passada. E, não, vou fazer 2 condomínios de casa, de 50 casas, cada condomínio, vai ter um mall na frente, com a referência americana. Esse condomínio de casa vai ser assim, 130, 150 metros. As senhoras todas sentadas assim, né, donas da área, não, até aí tudo bem, tá, não sei o que tem. Cara, vocês já perceberam que eu falo pra caramba, né? Então, eu falando lá, fazendo apresentação, o incorporador junto comigo, aquela coisa toda. E no final eu falei assim, eu deixei pro final, né? Eu falei assim, que a gente sempre brinca com essa história, mas é uma brincadeira muito séria, né? Falei assim, e depois que eu falei tudo, né? Tava meio, gostei, meio fria, aquela coisa toda. O que a gente deixou pro final? Falou assim, cara, a gente quer sugerir, né, na proposta, depois que eu falei de percentual, da parte econômica, que é aquela coisa chata, e que todo mundo fica achando que eu podia estar ganhando mais, eu ganhando menos, sempre tem essa situação, né? Business. No final eu falei assim, deixei o último slide e falei assim, nossa sugestão é que chame Világio e o sobrenome da família. Putz, cara, dali pra frente, aquelas senhoras, ela olhava pra minha cara e falava assim, nossa, mas o papai ia amar essa história, que é uma cidade referência aqui na região, que o papai ia amar essa história, aí ficou toda aquela coisa, imagina que legal que vai ser, porque um bairro desse que não existe na cidade, que toda essa tecnologia, com esses apartamentos, não sei o que tem. Então, assim, a tal da tentar humanizar o máximo possível aí, uma situação que é bem fria, né? No final do dia, é negociação, é tenso, né?